Quarta lição, irmãos, sobre lições do livro de Números. Nas 3 primeiras lições, nós abordamos, em tese, os 13 primeiros capítulos de Números. Nos 4 primeiros capítulos, foi a primeira lição, nós abordamos a organização de Israel no deserto. Os 4 primeiros capítulos de Números é contagem. Mas toda essa contagem é para nos mostrar que qualquer povo, civilização, nação, se quiser ser alguma coisa, se quiser chegar em algum lugar, essa cultura, essa civilização, ela precisa ter organização. Você imagina só, irmãos, um contingente de pessoas, de possivelmente mais de 2 milhões de pessoas. Vocês lembram quantos soldados de 20 anos para cima, das 11 tribos tinham? Vocês lembram? 603.550. Só soldados de 20 anos para cima das 11 tribos. Levi não foi contada, a tribo de Levi. No deserto, se não tem organização, esse povo morreria simplesmente pela sua falta de higiene, com as doenças que seriam transmitidas para eles mesmos por meio da falta de cuidado que eles teriam no deserto. Inclusive, uma das coisas que nos ajuda a entender algumas coisas da lei de Moisés é essa situação de Israel no deserto. É uma cidade, uma mega cidade. É muita gente. A segunda lição nós abordamos, irmãos, como é que esse povo andava. O povo de Deus, como é que eles sabiam a hora de acampar, a hora de andar, a hora de ficar. Como é que eles podiam saber para onde ir. Quem é que dava a direção para eles? Deus. Deus, por meio da nuvem ou por meio da coluna de fogo, era que direcionava o povo dele. A hora que eles tinham que levantar acampamento, a hora que eles tinham que acampar, era Deus que dava todas as diretrizes, a hora de parar e a hora de sair. Na última lição, nós vimos o perfil de líderes que Deus quer para o seu povo. Capítulo 13 de Números, nós olhamos pelo menos 5 características, não vou repetir, de capacidade ou de características de líderes que Deus deseja para que guie e conduza o seu povo. Hoje, irmãos, vamos dar uma olhada na continuidade de Números, do evento de Números, capítulo 13, que nós tratamos na aula passada, e hoje vamos abordar o capítulo 14, que é a continuidade. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu tenho repetido muito na escola dominical esses dias sobre, até aqui, até Números 13, quanto tempo Israel está no deserto? Da libertação do cativeiro no Egito até esse momento. Quanto tempo? Sim, uns 35 anos? Não? Uns 39? Uns 30? Uns 20? No segundo ano do segundo mês. Eles estão com pouco mais, com cerca de 13 meses no deserto. Escute, eles estão com mais ou menos com 1 ano e meses que eles estão da saída do Egito até Cades Barneia, que ficava mais ou menos 40 quilômetros da terra prometida. E eu espero que você já esteja se questionando, mas por que então demorou quanto tempo para entrar na terra? 40 anos. Por que demorou tanto? Por causa desse evento que nós começamos a tratar no domingo passado, começando com os líderes e naturalmente depois com a influência que esses líderes exerceram sobre aquela população, sobre aquela civilização, aquelas pessoas. Nós temos na Bíblia, irmãos, alguns eventos marcantes. Nós temos, por exemplo, um dos eventos, talvez um dos mais marcantes na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, Gênesis 3, a queda. Nós temos também outro evento marcante no Antigo Testamento, a libertação do povo de Deus do cativeiro no Egito. Nós temos também outro evento marcante
do aspecto negativo, o adultério de Davi com Batseba e o caso de assassinato do esposo de Batseba. E também o cativeiro na Babilônia. Esses 4 eventos parecem-me ser 4 eventos assim que mais são realçados na história do Antigo Testamento, inclusive pelo Novo Testamento. E desses 4 eventos, nós temos um deles, que eu não citei, que está entre eles, tão marcante, talvez só perdendo para a queda e para a libertação do cativeiro, que é o evento de Cádiz Barneia. Ou seja, o período que o povo ficou no deserto, esses 40 anos está totalmente atrelado, totalmente enraigado sobre esse evento que aconteceu aqui, Números 13 e Números capítulo 14. O povo estava no 2º ano, então, no mínimo o povo ficou mais 39 anos no deserto por causa desse evento. Então, esse evento, irmãos, ele é muito marcante e significativo para a história do povo de Deus. Nós temos lições preciosas, como nós vimos na semana passada sobre os líderes, e hoje sobre o povo como um todo, sobre os liderados. Com isso, vamos ler a partir do versículo 1, capítulo 14, até o versículo 38. Diz assim: Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então, Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nula dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz pelo meio deles? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que, com a tua força, fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra: ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles, mas vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhes prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Tornou-lhe o Senhor: segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo
e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Meus irmãos, quando eu leio esse texto de Números capítulo 14, uma pergunta latente na minha cabeça, na minha mente é: o que leva Deus a desistir de toda uma geração? É mais ou menos como você falasse para uma pessoa: a minha paciência transbordou, não dá mais. Deus desiste de toda uma geração. Inclusive Deus é como que a palavra que ele prometeu, que aquela geração herdaria aquela terra, Deus disse: eu não vou cumprir com a minha promessa. Vocês não vão entrar, versículo 30 e 31. Vocês não vão entrar na terra que eu prometi dar para vocês. Olha só o versículo 30. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela. Deus desiste de toda uma geração por causa desse evento. Não foi unicamente esse evento. O versículo 22 diz, Deus contou: essa é a 10ª vez que vocês me desobedecem. A despeito de tudo que vocês viram no Egito e no deserto, essa é a 10ª vez que vocês me desobedecem. O que leva a Deus, meus irmãos, a desistir, a abrir mão de toda uma geração? Grave bem essa pergunta. Toda uma geração. Homens de 20 anos para cima, todos eles peregrinaram naquele deserto por um período de 40 anos, morreram no deserto e não herdaram a promessa que Deus tinha feito para eles, que eles herdariam e que entrariam na terra prometida. Antes de tentarmos responder algumas questões, e principalmente a essa questão, deixa eu tentar explicar o inexplicável. Não sei se vocês perceberam que aqui nós temos algo muito profundo sobre a natureza de Deus. E o caráter
de Moisés. Quando essa situação acontece, que o povo quer apedrejar Moisés, Arão, quer levantar um líder para voltar para o Egito, Deus aparece, a glória de Deus aparece, e Deus quer exterminar aquele povo. Deus disse para Moisés, essa é a segunda vez que Deus faz isso. Em Deuteronômio, capítulo 32, depois da construção do bezerro de ouro, Deus chega para Moisés, eu vou exterminar essa geração e farei de você, Moisés, uma nação. Aqui Deus faz a mesma coisa. E o ponto que eu acho extremamente complicado, complexo, é Moisés dando conselho em Deus. Perceberam isso? Perceberam? Moisés, não, Deus, não faz isso não, porque Senhor, as pessoas vão falar de ti, sabe assim, que tu não tem poder, que tu trouxe essas pessoas do Egito, que tu está no meio delas, que tu está direcionando elas, mas como o Senhor não tem poder para com essas pessoas entrar na terra que o Senhor prometeu, o Senhor matou essas pessoas, então não faz isso não, Senhor, porque o teu caráter, a tua reputação vai ser abalada, as pessoas não vão crer em ti, então faz isso não, Deus. E mais, um detalhe a mais, é que Deus prometeu para Abraão, Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17, para Jacó e antes de Jacó, para Isaac, que a descendência de Abraão, de Isaac e Jacó entraria nessa terra, herdaria essa terra, possuiria essa terra, mas Deus aqui está dizendo o seguinte, eu vou eliminar a promessa que fiz e quero a partir de você, Moisés. Versículo 12. Farei de ti povo maior e mais forte do que este. Como nós, irmãos, poderíamos entender isso? Moisés dando conselho em Deus. Uma forma que eu tenho pensado sobre passagens como essa é pela a função ou ministério de Moisés. Grave bem, nós temos aqui povo de Israel, povo de Deus, nós temos Deus e quem está no meio? Vamos lá, povo de Israel, povo de Deus, Deus e quem está no meio mediando a situação toda? Moisés. Então, no sentido teológico, Moisés é um tipo de Jesus Cristo. Entendido isso? Ele é o mediador. Entre o povo de Deus e o Deus Todo-Poderoso. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, além de Jesus ser o próprio Deus, mas ele também, como diz 1 Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. E um texto, irmãos, que Deus trouxe ao meu coração, que pode explicar situações como essa, é 1 João capítulo 2, versículo 1, um texto bem conhecido, aqui tratando da nova aliança entre a igreja, o povo de Deus, agora a igreja, e a pessoa de Jesus Cristo e o próprio Pai. Olha o que o apóstolo João diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Poderíamos dizer, nós temos um mediador, alguém que nos defende junto ao Pai. Quem é esse advogado? Jesus Cristo. Depois, o que tem esse texto com aquele lá? Eu acredito que tem muita coisa, tudo a ver, gente. Porque da mesma maneira, aqui, João está escrevendo para o povo de Deus que já teve os seus pecados perdoados. Mas Jesus Cristo continua advogando junto ao Pai em nosso favor. Para que de uma maneira inexplicável a ira de Deus não venha sobre nós, não caia sobre nós por causa dos nossos pecados.
Da mesma maneira que Deus redimiu Israel do Egito, perdoou Israel, redimiu Israel, mas como diz aqui o texto, Deus vem perdoando esse povo desde a redenção, ou desde a retirada do Egito até aqui. E Moisés, sempre que a ira de Deus queria consumir o povo por causa dos seus pecados, Moisés tinha essa função de mediar, de advogar em favor desse povo. Então, eu achei um detalhe bem interessante, né, que pode, né, nos explicar essa ação de Moisés para com Deus, dizer, Deus, não faz isso. Moisés está intercedendo, advogando junto ao Pai em favor do povo de Deus, como Jesus Cristo assim faz conosco. Tendo dito isso, vamos voltar à pergunta sobre o que leva Deus a desistir, a condenar no sentido de punição, de disciplina de toda uma geração. Quais as lições, irmãos, que temos aqui? O que leva Deus a desistir de uma geração? E é importante frisar, irmãos, que quando eu digo desistir, eu não estou colocando em pauta a salvação. Eu estou falando sobre herança, sobre bênção, de entrar numa terra que Deus havia prometido. Esse povo é o povo de Deus. Primeira coisa, meus irmãos, que nós percebemos no texto é que Deus desiste dessa geração porque essas pessoas, eles tinham uma mentalidade fechada para aprender, para crescer na verdade. Você consegue entender o que eu estou lhe dizendo? Eles tinham uma mentalidade fechada. O versículo 22 diz que Deus diz assim, me puseram à prova quantas vezes já? 10 vezes. Em outro lugar, Deus fala, eles viram os meus sinais desde o Egito. Gente, vê se vocês conseguem compreender. O primeiro sinal que Deus manifesta no Egito para a libertação do povo é transformar água em sangue. E gradativamente, os sinais vão crescendo, vão se tornando cada vez mais poderosos, até a morte dos primogênitos do povo sai. Eles caminham alguns quilômetros, chegam na beira do Mar Vermelho. Lá e vem essa frase, que eu vou falar muito dela. Melhor morrer aonde? No Egito. Deus abre o Mar Vermelho. Depois falta água, Deus faz a rocha produzir água. E sinais atrás de sinais. Deus diz, essa é a 10ª vez. Esse povo tinha uma mentalidade fechada. Eles não conseguiam compreender, aprender coisas novas sobre Deus. E eles tiveram, no mínimo, 10 oportunidades de crescerem. Cada dificuldade que se interpunha entre esse povo e a realização da promessa de Deus, Deus dava sinal. É mar se abrindo, é rocha dando água, é codornizes, é maná caindo do céu. E a mente deles fechada. Esse é um problema sério para cada um de nós, irmãos. Porque nós encontramos esse perfil sobre o povo de Deus em toda a Bíblia. Tinha vezes que no relacionamento de Jesus com os 12 apóstolos, Jesus fazia isso aqui, gente, ó. E a frase que vem em seguida é, porque o coração deles estava endurecido. Eles não compreenderam porque o coração deles estava fechado. E isso também tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Nós temos áreas das nossas vidas fechadas para Deus. E a questão não é se você tem e se eu tenho. A questão é o que é que você tem e o que é que eu tenho. Meus irmãos, cada momento que vivemos, cada situação difícil que Deus coloca entre nós, é uma oportunidade para nós crescermos na graça de Deus. É isso que o texto está dizendo 10 vezes.
quando isso acontecia, cada uma dessas vezes, irmãos, que aconteciam esses problemas, essas dificuldades, a frase era, versículo 2, a parte final: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Versículo 4, e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Irmãos, parece que isso incomoda a Deus, é como tocar o dedo na ferida de Deus. Esse povo passou 400 anos no cativeiro clamando por libertação. Quando Deus liberta, o que é que eles dizem? Melhor no Egito. Irmãos, eu não gosto muito de usar nas lições ou mensagens minhas frases de efeito, mas eu vou usar uma hoje. O Egito não é mais uma opção para o povo de Deus, amém? O Egito não é mais uma opção. Por que eu digo isso, irmãos? Porque nós temos essa realidade no meio da igreja. Qualquer probleminha que acontece, uma música que você não gosta, o que é que você diz? Vou deixar de vir para a igreja. É ou não é? Se o irmão olha de rabo duro para ti, de olho duro, desculpa, rabo duro não, olho duro. Você já diz: eu não vou mais para a igreja. Se o pastor fala uma coisa que você não gosta, você já diz o quê? Eu não vou mais para a igreja. Eu vou sair, eu vou desistir, eu vou sair. Parece que essa palavra faz parte da sua vida. Meu irmão, se Deus te libertou, se Deus te tirou do cativeiro do pecado e transportou para o reino do Filho do seu amor, o mundo não é mais uma opção para você e para mim. Porque o Egito continuava sendo, parece que uma realidade para esse povo. Eu quero voltar, e Deus disse: eu já libertei vocês, eu já abri um mar por vocês, e vocês ainda querem voltar para lá? A igreja, meus irmãos, infelizmente, está cheia de pessoas, né, que tem um ditado popular, Raimundo, crente Raimundo. Você sabe o que significa que é crente Raimundo? Um pé na igreja e o outro no mundo. Aparece na igreja nas 4 festas do ano. Deixa eu olhar para cá. Cadê o irmão? É tipo a lua. A lua aparece, depois passa um tempo sem aparecer. Aí de repente ele aparece de novo, a lua novinha, você diz: agora vai. Aí a lua vai crescendo, ela se torna cheia. Quando pensa que não, míngua. Crente lua. É por fase. Você acha que Deus está feliz por causa disso? Com ações como essa? Eu vou sair. Meus irmãos, no que você tem fechado a sua mente para Deus? Quais são as lições novas que você tem se recusado a aprender de Deus? Isso me dói o que eu vou dizer aqui. Eu vou citar algumas coisas. Eu sei, irmãos, que tem filhos de Deus aqui que nunca, toda a sua vida cristã, eles nunca vão aprender a ser fiel a Deus nas suas finanças. Eles nunca vão aprender. A despeito de tudo que tem ouvido, eles nunca vão aprender. Eu sei que tem aqui no meio do povo de Deus irmãos e irmãs que eles nunca vão aprender a coisa mais básica do cristianismo: não deixai-vos de, como é costume. Eu sei, eu percebo, eu vejo. Nunca vão aprender nem a congregar. Eu sei, irmãos, que tem pessoas aqui, irmãos aqui, irmãs aqui, que nunca vão se envolver em ministério algum na igreja do Senhor Jesus. Nunca. Pode fazer seminário, PhD em ministério, eles nunca vão se envolver. Eles nunca vão aprender a ter comunhão uns com os outros. Eles nunca vão. Eles nunca vão aprender a ser um bom esposo, uma boa esposa. Mentalidade fechada. A despeito de tudo que Deus faça, eles não crescem. Ter uma mente fechada, meus irmãos, faz Deus desistir de você no sentido de, mais ou menos assim, eu vou trabalhar com outra geração.
Alguns meses atrás, eu e o pastor Marcos, uma reunião com alguns jovens. E comecei a ouvi-los, eu gosto de ouvir. E naquela reunião, eu fundamentei ainda mais isso que eu estou dizendo a vocês. Essa geração que está chegando, possivelmente vai produzir muito mais. Porque dessa geração que tem ouvido tanto, mas não tem respondido. Coisas tão básicas, mas não tem aprendido. Tem uma mente fechada. Não tem uma mente como nós deveríamos ter, né? Eu coloquei inclusive nesse ponto. Tem uma mente fechada para crescer na graça e no conhecimento de Deus. É isso que o Novo Testamento nos ensina por meio do apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3,18. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Deus. Parece-me que para alguns de nós estamos diminuindo na graça e no conhecimento. Quanto mais o tempo passa, a gente vai diminuindo, né? João Batista diz assim: importa que Jesus cresça e que eu diminua. Isso é crescer na graça e no conhecimento. Mas parece que para muitos de nós, irmãos, é o contrário disso. O tempo passa e eu não estou melhorando, eu não estou progredindo, a minha mente fechou, eu não consigo aprender mais nada. E quando eu digo aprender, irmãos, quando eu digo aprender, tem a ver com pôr em prática, com viver. Inclusive cantamos das músicas que a verdade seja transmitida por meio do meu viver. Então eu não cresço, porque a minha mente está fechada. A segunda lição, irmãos, que nós temos aqui é cuidado com as experiências da vida para não tornar você uma pessoa sem esperança. Essa geração, meus irmãos, de judeus, israelitas, são pessoas marcadas pelo sofrimento, sim. Toda essa geração que vai morrer no deserto, eles viveram também no cativeiro. E o cativeiro é difícil, é duro, escravidão é difícil. Permita-me só abrir um parêntese, falar sobre o cativeiro. Uma vez eu fiquei revoltado, eu fui dormir chateado. Estava lá em casa, eu, minha família, o Luizão ainda estava aqui, o Luizão que foi embora para Belém, estava Cléo e família. Alguns irmãos lá em casa assistindo aquele filme, 12 anos de escravidão. 12 anos de escravidão. Não sei se vocês já assistiram. Gente, lá pela estante do filme, eu chorando e revoltado. Gente, eu acho que se eu fosse escravo naquele tempo, gente, eu acho que eu tinha morrido muito cedo. Quando eu penso que não, a Vângela e a Nara começaram a achar graça. A mulher chorando porque levava o filho dela, um filho pequeno, compraram a mulher como escrava, e a mulher separando o filho dela e a Vângela e a Nara achando graça. Gente, eu não vou falar mais porque vai me dar raiva. Mas é sério, eu fui dormir com raiva. Ela dizia: amor, eu estava só brincando. Eu dormi chateado. Mexe com a minha raça, né? Mas então, irmãos, voltando a falar sério, escravidão, cativeiro deve ser muito difícil. Mas na verdade, meus irmãos, todos nós, possivelmente, já passamos por momentos difíceis na vida. Eu não vou falar porque senão eu posso chorar, mas eu, com 15 anos, perdi a minha irmã mais velha. Com 18 anos, a minha mãe morreu. Oh, meus irmãos, isso dói tanto. E eu poderia citar outras experiências. Eu poderia até cantar que nem o Kleber Lucas, aquela música que todo domingo a gente canta. Até parece que ela faz parte do nosso... eu tenho as marcas de quem tinha tudo para viver longe do altar de Deus. Mas eu não posso deixar, meus irmãos, as minhas experiências, as minhas dores, fazer com que eu seja uma pessoa sem esperança. Essa geração, irmãos. O primeiro problema que pintava, o que eles diziam? Melhor voltar para o Egito ou então melhor morrer. Olha só, versículo 2. Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito. É aquela pessoa que a nuvem negra está sempre na cabeça dela. Ela não consegue ver o sol brilhar. Ela não consegue pensar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem só o negativo. Tome cuidado com as experiências da vida, irmãos, para que não torne você uma pessoa sem esperança.
Frase dos israelitas: não vamos conseguir. Pessoas sem esperança sempre assim, irmãos. Qualquer coisa que tem que ser feita, a frase-chave delas é: nós não vamos conseguir. Os israelitas usavam isso a todo momento. Uma outra chave de quem não tem esperança: não dá. Uma outra: vamos morrer. Uma outra: melhor o Egito. E aí eu poderia continuar dizendo frases de pessoas que não têm esperança. E o que pode fazer, meus irmãos, uma vida em Cristo ter esperança? Preste bem atenção nesse detalhe. O início da sua vida cristã. Eu lamento lhe dizer que, se você, no início da sua vida cristã, não aprendeu a congregar, sabe quando você vai aprender a congregar? Sabe quando? Nunca mais. Se você, na sua vida cristã, no início, não aprendeu a orar e a ler a Bíblia, sabe quando você vai aprender? Nunca mais. Se você não aprendeu no início da sua vida cristã a ser fiel a Deus, com os dízimos e ofertas, sabe quando você vai aprender? Nunca mais. Irmãos, algum tempo atrás eu vi um documentário, uma reportagem, de que o tamanho de uma pessoa não está diretamente ligado ao tamanho dos seus pais. Meu exemplo, meu pai. Meu pai deve ter 1,85 m de altura. Eu dou 1,90 m, mas não está relacionado a ele. Eu sou baixinho, dá para perceber, né? E segundo os estudiosos dessa área, o crescimento também tem a ver com o início desde da fecundação, e sobretudo depois que nasce, se a criança tem os alimentos corretos, se ela tem as substâncias corretas que o organismo precisa para se desenvolver. A vida cristã, meus irmãos, é muito semelhante nesse aspecto à vida física. O início da nossa vida cristã, nós precisamos ter as substâncias certas, os alimentos corretos, para que a gente possa desenvolver a nossa vida cristã. Porque se não tiver, vai ter os crentes Raimundo. Os crentes Raimundo, a música deles, o hino predileto deles, é uma música da década de 90 que cantava um axé, que dizia mais ou menos assim: não sei se vou ou se fico. Não sei se vou ou se fico. Não, dá tomei algumas cervejas que eu vi essa música. Pra lá, pra lá. Mas quando eu tomei, o Riba não estava presente. Então, gente, fique atento aos primeiros anos da sua vida cristã. Vou fazer uma pesquisa rapidinho aqui. Quantos aqui estão no primeiro ano de conversão? Levanta a mão. Primeiro ano de conversão. Uma pessoa, duas pessoas. Ok, quantos estão com entre 1 e 5 anos de conversão? Levanta a mão, quem está nesse período. É um período que você pode aprender muita coisa para que a sua vida cristã possa ser uma vida saudável. Agora, quantos estão de 10 anos para cima de conversão? Levanta a mão. Eita, irmãos, para nós, o negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. Eu não vou ser judeu, israelita, para dizer assim, não dá mais. Mas assim, irmãos, as áreas de mudanças que precisamos nas nossas vidas, para essa turma de 10 anos, quem já tecnicamente está com um bom tempo na fé, no mínimo são mais difíceis. No mínimo, são mais difíceis. Porque nós, no início, não aprendemos o que tínhamos que aprender. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês. Às vezes, meus alunos diziam, quando eu dava aula, eu entregava as provas, meus alunos diziam: pessoal, você não vai ficar olhando quem vai colar? Eu digo: não preciso olhar, não. Quando eu vou corrigir, eu sei. Por exemplo, na matemática, se você começar qualquer cálculo e no início da expressão você errar um sinalzinho, tem como dar certo? Não. A vida cristã também, irmãos, é semelhante à matemática nesse aspecto. Se você no começo não faz o que tem que fazer, mais na frente é impossível, às vezes, até você corrigir. Então, irmãos, senhora,
Sim. O ponto é esse. A questão que... Uhum. Aham. E é isso que estamos dizendo, irmã. Então, gente, quem tem mais anos na fé, o ponto é, o que é difícil é você detectar o erro. Esse é que é o difícil. E mesmo quando você detecta, já tem um outro problema do ser humano, que é um negócio chamado condicionamento. Você está condicionado a fazer. Por isso que eu respirei aqui, irmã Zilda, brincando para dizer assim, eu não quero usar a frase dos israelitas, não dá. Mas é mais difícil. Quem nunca aprendeu a ter momentos de meditação na palavra, e se já está num bom tempo de vida cristã, é mais difícil ter que tomar essa decisão, porque ele pensa mais ou menos assim. Até aqui foi tudo bem? Por que eu vou mudar? Então, irmãos, fique atento. Fique atento. Há um exemplo no Novo Testamento da igreja de Éfeso. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, que o apóstolo João está transmitindo as palavras do Senhor Jesus à igreja. Jesus está elogiando a igreja de Éfeso, mas chega no versículo 4, se não me engano, aí Jesus fala assim: tenho, porém, contra ti, o quê? Que abandonastes o teu primeiro amor. Uma outra experiência, irmãos, ou melhor dizendo, uma outra avaliação que a gente precisa fazer é, para quem tem mais tempo na fé, o que é que eu fazia antes da na minha vida cristã, coisas que Deus, o Espírito de Deus se alegrava e que eu não estou fazendo mais. Tenho, porém, contra ti que tu abandonou o teu primeiro amor. Então, a reflexão, ela é importante para que a gente possa ver coisas positivas, coisas de Deus que eu fazia também, mas que por algum momento da minha vida cristã, no deserto, eu deixei de fazer. Lembra-te, aí Jesus diz, lembra-te, arrepende-te e volta. Para nós a mesma lição, lembrar, arrepender-se e voltar à prática do primeiro amor. Mas cuidado, meus irmãos, com as experiências da vida, para não tornar você uma pessoa sem esperança. Essa geração de judeus, eles eram pessoas sem esperança. Terceira lição, irmãos, cuidado quem são as pessoas que influenciam você. Aqui eu vou colocar mais um se e um que. A questão não é se você e eu somos pessoas que sofremos influência. Todos nós somos pessoas que sofremos influência. A questão é quem são as pessoas que nos influenciam. A maneira que nos vestimos, a maneira às vezes que falamos, que pensamos, está diretamente relacionada com as pessoas que influenciam a gente. A ação dessas pessoas, irmãos, aqui, de toda esta congregação, como diz o versículo 1, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite, e usou essas palavras. Nos versos 36, diz assim, ó, os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. O que o escritor está dizendo para nós é que essas pessoas agiram assim por causa dos líderes que estavam sob elas. Essas pessoas pensaram assim e fizeram assim por causa de quem os influenciavam. Por causa de 10 homens sem fé, sem esperança, sem confiança em Deus, sem temor a Deus, levaram a eles a pensar desta maneira. Então, precisamos ter muito cuidado.
Quem são as pessoas que nos influenciam? Hoje, meus irmãos, até mesmo no aspecto igreja, a gente tem uma vasta gama de pessoas que podem nos influenciar, até mesmo por meio da pregação da palavra de Deus. Uma vez eu estava conversando com um irmão e ele disse assim para mim, pastor, eu não creio no dízimo. Que eu tenho que dar o dízimo. Aí eu fiquei pensando, quem é que está influenciando esse irmão? Porque se eu pergunto para ele, qual é a base bíblica que você tem, o que queria dizer? Nenhuma. Ele ouviu pessoas dizer, pregar, ensinar sobre isso, e ele passou a dizer também que não acreditava mais nisso. Eu não estou dizendo se você está errado, se você acredita no dízimo ou não está. O que eu estou dizendo é que se eu creio no dízimo é porque alguém me influenciou a crer nele. Se eu creio em determinadas coisas das Escrituras, é porque pessoas me influenciaram. E nós temos que ter cuidado quem são essas pessoas, irmãos. Porque inclusive até boas pessoas podem nos ensinar coisas que não estão exatamente nas Escrituras. Então temos que ter muito cuidado com isso. Seja seletivo, irmãos, com quem você anda. Há um princípio no livro de Provérbios que diz assim, anda com o sábio e se tornará sábio. Mas anda com o insensato e se tornará como ele. Até mesmo, irmãos, os irmãos, para a gente ter comunhão, é preciso a gente ser seletivo. É pedir a Deus ajuda para colocar pessoas certas que possam nos influenciar, para a gente crescer na graça. Então seja seletivo, cuidado com as pessoas que influenciam você, cuidado com as pessoas que você ouve, seja seletivo, seja um bereano, confira com a Bíblia, vê o que a Bíblia diz, confira com a Bíblia, para que você não possa ser induzido ao erro. E a quarta lição, irmãos, que temos desse texto, é que nem sempre a maioria está certa. Viram isso? Quantos líderes, quantos espias foram olhar a terra? Quantos? Vamos lá, gente, quantos espias? 12. Quantos trouxeram um relatório negativo? Quantos trouxeram um relatório conforme a vontade de Deus? Quem estava certo, os 10 ou 2? Mas a nossa regra é assim. A maioria está sempre correta. Rapaz, não faz isso não, porque a maioria da igreja... Então, eu não estou dizendo que a maioria vai estar errada sempre. Nós temos esse texto que mostra que nem sempre a maioria está certa. Nós temos outro texto que pode ilustrar muito bem Elias e os profetas de Baal. Quantos profetas de Baal tinham? 400. Quantos profetas de Deus? Quem estava certo? Novo Testamento. Há quantos caminhos? Um bem apertadinho e um bem largo. O bem apertadinho passa uma quantidade de pessoas bem menor. O largo, uma quantidade de pessoas bem maior. Mas quem está certo? O apertadinho, o estreitinho. Então, irmãos, nem sempre a maioria está correta. Tenha cuidado, porque às vezes, irmãos, isso me incomoda quando eu ouço, por exemplo, pesquisas sobre eleição para candidato A ou candidato B. Muitas pessoas votam não por causa de um projeto de um candidato. Muitas pessoas votam, sabe por quê? Ele diz assim, eu ia votar em A, mas o A não vai ganhar mesmo? E estou falando isso que eu tenho ouvido cientistas políticos falarem sobre isso. Por isso que quando alguém está perdendo, numa pesquisa, aparece ele perdendo, o que ele diz? Essa pesquisa não é verdadeira, porque ele sabe disso. Que a gente sempre tem a noção, a tendência de seguir a maioria. E nem sempre, irmãos, a maioria está correta. Aqui nós temos 10 homens errados, 2 certos. Nós temos toda uma congregação errada e um pequeno grupo de pessoas que estavam dentro da visão correta da vontade de Deus. Mas elas não tiveram o discernimento. Deus quer, irmãos, que cada um de nós tenhamos discernimento.
Não ser levado a pensar como a maioria. Mas que você desenvolva essa capacidade que tem no seu coração, que Deus deixou. Discernimento. Pense, analise, para que você possa ter a sua opinião, para que você não seja levado pela opinião da maioria, ou que seja da minoria. Mas eu quero que vocês entendam, irmãos, que eu entenda que nem sempre a maioria está correta. Nem sempre. E parece-me que o padrão da Bíblia é o seguinte: quando se relaciona a Deus e a vontade de Deus, parece que é o contrário. A minoria parece-me que é que está correta. Então, irmãos, por esses motivos, Deus desistiu de toda uma geração. Deus disse: vocês não vão entrar. Os filhos de vocês vão. Os filhos de vocês que vocês disseram que iriam morrer no deserto, é eles que vão entrar e herdar a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Então, irmãos, que Deus nos ajude a não sermos uma geração que possamos perder tantas bênçãos de Deus por causa da nossa incredulidade, por causa das dificuldades que temos no nosso relacionamento com Deus. Vamos ficar de pé, vamos nos despedir de uma oração. Não esquecer os irmãos do louvor para a gente conversar rapidinho, tá? Agora depois do culto. Nosso bom Deus, quando meditamos em passagens como essa, aonde, meu Deus, se reflete a tua ira, a tua severidade sobre a nossa incredulidade, sobre a nossa falta de fé, nos leva a pensar, meu Deus, e fazer uma análise da vida da gente, para te pedir misericórdia, para que a gente não seja uma geração, meu Pai, que o Senhor desista de nós. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a estar sempre atentos à tua voz. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a crescermos na tua bondade, na tua graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que o Senhor, meu Pai, possa nesta manhã ter nos mostrado coisas que precisamos mudar, áreas da nossa vida que precisamos mudar, que precisamos colocar diante do trono da tua graça e clamar por teu perdão, mas também, Senhor, pela tua ajuda, para que a gente possa mudar, meu Senhor. Então, nos ajuda, meu Deus, a sermos uma geração que possamos, meu Deus, nos apropriar de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós como igreja do Senhor. Que elas possam, meu Deus, virem sobre nossas vidas, porque nós cremos num Deus Todo-Poderoso. Abençoa o culto de hoje à noite, nos dá um domingo abençoado e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.